um cenário hoje na Itália, a gente sempre tem conversado, onde falta mão de obra e pessoas qualificadas e pessoas dispostas a pegar, fazer o trabalho, está em falta. Frederico é o meu cliente diferente, né? Porque eu não encontrei trabalho para ele. Ele já tinha trabalho. Para quem não sabe, que inclusive vou falar, senão o pessoal pode achar estranho, para quem não sabe, eu também cuido de carreiras. Então, tenho clientes que estão trabalhando que a gente vai acompanhando a carreira dele, porque daqui para frente, só para frente, né, Frederico? Daqui para frente, só para frente, é isso aí. Então, a primeira coisa que eu te peço é faça uma breve apresentação para quem não te conhece, entender um pouco o teu percurso e como você veio parar Certo. aqui na Itália. Ok, vamos lá. Eu sou o Frederico Suzuki, né? Eu não tenho cidadania italiana, minha história com a Itália nasce por causa de uma expatriação. Então, eu vou contar um pouco do meu percurso de carreira já desde o Brasil e como é que hoje eu estou aqui na Itália, né? Meu percurso começa com a área de contabilidade, então na área contábil. Trabalhei em algumas empresas multinacionais, começando sempre desse viés contábil dentro da área administrativa. Depois de um certo ponto, evoluindo aí na carreira, até porque eu sou formado em ciências contábeis, eu comecei a trabalhar e ainda estudava, então foi andando junto, trabalho junto com estudo, né, que é bem comum no Brasil, o que é muito diferente daqui da Itália, da Europa como um de todo. Mas o meu percurso foi estudando e trabalhando. Há um certo tempo eu migrei para uma área correlata à contabilidade, que é a área de controladoria, o planejamento e controle, ou mais chique aí, o FP&A, se fala tanto. A área de controles, ou seja, muito ligada à contabilidade, mas de uma perspectiva diferente, e, e também desviei um pouco então do percurso contábil fiscal para uma área de controladoria. Um certo momento da minha carreira, já como analista sênior no Brasil, eu fui parar numa empresa, numa multinacional, só que brasileira, que no caso era a JBS, em 2006, isso, faz um tempinho. 2006 eu ingresso na JBS, era uma empresa Não, já de. eu vou ter que te interromper. A minha assistente estava fazendo a descrição da live, né? Aí ela colocou 28 anos de experiência. Eu falei, não é possível. Ele tem 30 anos. Ele Pois começou é, com a gente 12. começa cedo. Isso eu vivo explicando isso aqui na Itália, né? A gente começa cedo no Ele começou Brasil, no com fim. 12 só para eu pensar que ele tá errado. Ela falou, não, mas eu conferi o link dele. Eu falei, não, mas não é possível, gente. Até eu tava estranhando. Pois Enfim, é, pois é. enfim, No pode Brasil a gente continuar. começa bem cedo, né? Porque, no fim, É. até porque começa a trabalhar muito cedo, ainda fazendo curso técnico, essas coisas que a gente tinha no Brasil. Então, fui parar na JBS em 2006, que era uma empresa já de grande porte, tinha um faturamento já grande, já era uma empresa considerável, porém, ainda não muito internacionalizada. Eu entrei no começo de 2006, no final de 2005 tinha comprado a primeira operação fora do Brasil, que era na Argentina, né? Nem era tão longe assim. Mas tinha uma tendência de expansão muito grande aí da JBS como empresa. Em 2007 ela abriu capital, foi para a bolsa, então teve que profissionalizar também muito a parte contábil, controladoria. Então eu fiz parte assim de um primeiro time de controladoria dentro da JBS corporativa. Foi um percurso bem interessante, porque participei de muita criação, de muita coisa, do que hoje a gente tem dentro do grupo, dentro da empresa, que eu mesmo, né, pude participar de alguns desenvolvimentos. Foi uma experiência muito legal. Então, foi ali que minha carreira de analista sênior fui, aí virei coordenador, foi ali que eu virei gerente, passei por diversas unidades de negócio, desde o core business da empresa até uma área mais corporate, onde se fazia a consolidação desses números.
Sempre, porém, sempre com esse viés, sempre nessa área de planejamento e controle do FP&A. E o desenvolvimento ali foi um pouco, ora lateral, ora vertical, porque subindo mesmo de nível hierárquico dentro da empresa. Foi muita experiência, conheço muita gente, e continuo dentro do grupo, né, obviamente. Chegou em 2017, a JBS já, outra JBS em relação ao que eu tinha desde que eu entrei, então participei de muitas mudanças, de muito crescimento. Surgiu uma oportunidade na Itália. A JBS já tinha uma operação na Itália desde 2009, que tinha vindo, na verdade, junto com uma aquisição de um outro grupo brasileiro que tinha sido feito. Uma operação que passou por algumas dificuldades, mas depois já estava mais estruturada, já estava, vamos dizer assim, numa rota de gestão bem direcionada. E chegou em 2017, porém teve umas mudanças internas e a pessoa que seguia essa parte financeira, administrativa dessa empresa, estava sendo transferida. Então, como já aconteceu em outras ocasiões lá no Brasil comigo, quando começa a rodar as cadeiras, né? Aquela verdadeira dança das cadeiras, aí quem vai para lá, quem vai para cá, quem vem que substitui. Então, assim, uma mudança desse tipo num grupo como a JBS acontece que você muda não só uma pessoa no fim, porque até tem essa outra característica do grupo, de dar oportunidades internas dentro da empresa. Então, muda uma cadeira, um vem para cá, aí tem que pôr um para substituir esse, aí o outro que saiu tem que substituir. Então, você mexe em 5, 6, 7 posições dentro da empresa quando você tem que trocar uma coisa desse tipo. No meu caso, essa pessoa tinha sido transferida, já estava na Itália há algum tempo, e surgiu a oportunidade, então, ó, me ofereceram ter essa posição, que é encarar o desafio, vamos ver o que dá. Para mim tinha dois contextos muito importantes. Um foi, como que eu posso dizer, foi um crescimento em questão de autonomia, em questão de hierarquia vertical, tinha um crescimento importante vertical, mas ele acabava sendo um pouco lateral, porque também eu ia para um business que estava fora do Brasil, fora do, do, Do grupo. do, do coração pulsante do grupo, que eu trabalhava exatamente na matriz, por um negócio um pouco menor, destacado. Então, assim, você deixa de ser matriz para ser filial. Mas você acaba tendo nessa filial um pouco mais de autonomia, outras atividades. Então tinha esse viés de trabalhar, pô, vou crescer, mas crescer num negócio um pouquinho menor. E o segundo, obviamente, é a mudança de país, né? Porque eu fiz várias mudanças dentro da JBS, mas sempre, como base, sempre São Paulo até. Lógico que eu tinha muita operação com o interior, com o Brasil, viajei Mato Grosso inteiro, Goiás inteiro, interior de São Paulo inteiro, fábrica, unidades, teve gente que entrou aqui falando, trabalhou comigo, porque realmente rodou bastante dentro da JBS, Oi, não sabia e não. desde 2006, vamos dizer assim, que é lógico, tem aí ainda a velha guarda da JBS que está lá desde então, me conhece até hoje. Então, assim, a gente deixou bons amigos, bons colegas lá. E aí surge a oportunidade, bom, vamos mudar, vamos encarar então o desafio de ir para a Itália, não? Aí roda, fala em casa, se organiza, tudo meio que para ontem, né? Essas mudanças não vêm assim, ó, vamos ver daqui a um tempo, não, é verdade. Vem a proposta, se você fala sim, a segunda pergunta é e quando você vai poder ir. Então, mais ou menos, no meu caso, deu aí um intervalo de pouco menos de 6 meses para entre eu ter tido o primeiro contato, a primeira pessoa que me ligou e falou, ó, vai ser assim, até eu pôr o pé na Itália. Foi aí uns 4, 5 meses. É realmente rápido, né? Até para o primeiro giro. Sim. E realmente essa característica. De italiano eu não falava nada, alguma coisa por causa da família. Eu tenho um padrasto que é italiano, meu irmão por parte de mãe estudou sempre italiano na escola, ou seja, o italiano existia,
Eu já tinha vindo para a Itália em 2008, já passei, mas para falar Viver. italiano para o trabalho, para você mudar de país, cultura e tudo, nada. Mas, de qualquer forma, a gente aceitou o desafio. Até porque eu e minha esposa, a Patrícia, a gente sempre teve. Nunca calhou, mas a gente sempre teve vontade de ter uma experiência fora do Brasil. A Paty já morou na juventude dela, ela já morou fora do Brasil, já morou em Londres. Assim, a gente gostava muito de viajar, a gente tinha contato. Eu trabalhando sempre em empresas multinacionais, já viajei, eu tinha contato com o exterior e tal. Então, mas não para mudança. Então, foi também. E aí, vamos encarar mesmo? Vamos. Tinha esse sonho, tinha uma vontade de mudar, vamos encarar a experiência. E aí Então, foi, né? deixa eu E aí fazer uma começa essa aventura. jornada, a aventura, uma aventura, exato. Exatamente. E a minha pergunta é exatamente sobre essa aventura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença, como é estruturado, etc. Mas vamos imaginar que a gente sempre pensa em lives para ajudar pessoas, né? Esse é o objetivo que a gente está aqui depois de ter trabalhado o dia todo. E que, inclusive, desde o ano passado que a gente está combinando essa live, mas saiu. É, Vamos imaginar o que você diria para um expatriado como você e também todo mundo que está nos assistindo quer trabalhar na Itália, né? E você veio com emprego, como o Diego também veio, né? Você veio numa situação confortável com emprego, conhecia já a estrutura, obviamente a empresa aqui, as pessoas que trabalhavam, não. O que que você diria, o que que você queria ter ouvido antes de vir? Tipo, o que indicações, que conselhos, que dicas, que passo a passo você queria ter ouvido para ajudar assim, todo mundo que está aqui? olha, ó, mas eu acho que assim, eu não tenho, eu acredito assim que muita coisa a gente passa a ser um pouco redundante, mas a palavra planejamento, para mim, para mim, nossa família, que sempre teve muita noção disso, para tudo que a gente foi fazendo, sempre planejou muito, desde ter as meninas, desde trabalho, desde tudo, a gente sempre planejou muito. Então, acho que não é redundante, nem é repetitivo dizer que uma mudança desse tamanho exige planejamento. Isso, para mim, com intensidades diferentes, dependendo da questão da pessoa, ou seja, quem tem mais tempo vai conseguir planejar mais Melhor. tempo e se preparar melhor, outros vão ter que se planejar um pouco mais rápido, mas eu acho que às vezes não é planejar melhor ou pior, é planejar com mais intensidade, porque no fim vai ter que se planejar. Você tem 3 meses para mudar. Você tem que fazer o que uma pessoa faria em um ano em 3 meses, se preparar naquilo ali, planejar bem, tentar mapear as questões familiares, as questões profissionais. Então, assim, eu tive, como eu falei, do primeiro contato até eu pôr o pé na Itália a primeira vez, nem 6 meses. Só que também no meu meio e dentro da empresa, no meu meio de amigos, a gente sempre via muita gente sendo expatriada, então a gente viu experiências de diversos tipos. E como a gente tinha também essa vontade de um dia morar fora, era um assunto que sempre que se tivesse um artigo, tinha uma Você SA que tinha um artigo falando disso, uma exame, ou coisas em comum, a gente estava sempre lendo, querendo se interessar sobre o assunto. Então, eu já sabia. Uma das coisas, por exemplo, que eu sempre tinha muito claro para mim na minha cabeça, até quando a gente, com a primeira vez, eu conversei em casa sobre isso, porque um dado de RH muito importante é que a maior parte dos sucessos ou insucessos de uma expatriação não necessariamente não está ligada ao profissional, mas está ligada à transferência da família. Então, esse é um dado estatístico que quando eu li, eu me falei, puxa, e tem total razão, né? Porque às vezes o profissional está bem, está lá, está trabalhando, está inserido, Chega mas e o com a resto? rotina, né? Chega com a rotina. Ele ele vai indo, já tem um percurso, o rio já está indo. Agora, e o resto? Né? E a esposa, e o trabalho, e a família, e os filhos, não é? Então, quando eu li isso,
isso foi a coisa que mais norteou a gente. Foi não, o meu trabalho, eu vou me preparar, vou, é tanto, bom, bom, eu também parto desse outro pressuposto, né? Se a gente está trabalhando lá na empresa, vem uma proposta, a gente conversa, negocia, o negócio está indo bem, é lógico que eu sou a pessoa que estou preparada, vou me preparar, ou a gente tem alguns acordos e vamos trabalhar. Agora, o resto da família não, tá indo no fluxo. Então eu sabia disso, então o planejamento também foi muito voltado para isso, como planejar. E planejar Aquele também coraçãozinho ali foi da Patrícia, com certeza. tem Aquele coraçãozinho da coraçãozinho. Patrícia, é Fez tempo com o certeza. coraçãozinho subindo. E outra coisa que a gente fez muito foi consumir, exatamente como eu falei, que já era uma coisa que me interessava algumas coisas, mas consumir qualquer material, qualquer informação a respeito de expatriação. Acaba tendo pouco material sobre expatriação de executivo, ou expatriação de pessoas, tem poucos materiais, mas sobre vida fora do Brasil. A partir daí, a gente virou rato de blog, perfis, na época. Hoje tem muito mais Instagram, na época tinha bem menos. Estava falando de 2017, é incrível como mudou tanto esse cenário até na Itália. Tinha muito menos, mas tinha muito blog, tinha muita gente que escrevia sobre, tinha blog de mães expatriadas, blog de mulheres expatriadas de gente, lógico, muita coisa a gente encontrava, e a partir daí, pegando qualquer tipo de informação. A nossa questão, por exemplo, não era tão ligada a visto, cidadania, etc., porque isso estava no pacote. Mas a nossa preocupação é como é viver na Itália. Primeiro, pensando até nessa questão da família, escola, mulher, esposa, casa, como é viver. E depois, obviamente, eu tentando de alguma forma, mas aí tem muito pouco material, ou quase nada de informação, como é trabalhar na Itália. O trabalhar na Itália, nada. Não existe. Ou não existia até você Então, começar a fazer muito conteúdo. obrigada. Exatamente, que inclusive isso é verdade. Eu estou numa semana de um mini curso, né? Que, inclusive, antes de você chegar, eu estava falando isso para eles. Gente, vocês não têm ideia do valor desse conteúdo aqui. Você acha que o Fred ele tinha que seguir por aproximação? Eu acho que a Itália sim, mas a Itália, e a gente vai falar um pouco sobre como é trabalhar na Itália. A Itália, ela trabalhar com italiano não é como trabalhar com o Brasil. E que, O inclusive, a aspecto metáfora, cultural agora eu vou dar honra a você. Inclusive, a metáfora que eu sempre utilizo, né, que o mercado brasileiro é como se a gente estivesse numa escada rolante, andando para baixo, é desse senhor aqui, né? Essa é a definição que ele deu do mercado de trabalho brasileiro. Aqui as coisas elas são um pouco mais fluidas. E eu estava falando hoje com uma aluna que ela conseguiu trabalho em uma multinacional. Enfim, ela estava com uma viagem marcada. Ela ia começar no início de março. Estava com a viagem marcada e daí disseram, ela falou, eu tô com a viagem marcada, mas eu posso cancelar. Não, vai! Ela vai começar agora. Passou um mês, ele esperar um mês. A do Recursos Humanos ligou para ela, olha, o primeiro dia vai ser segunda. Olha, o primeiro dia, fica tranquila. Não chega às 9, não. Chega às 10h30. Ela tava assim, Marcela, com medo. No primeiro dia de trabalho, tem que chegar às 10h30, que é o primeiro dia. Geralmente a gente chega 2 horas antes. Me fala um pouco quais foram as principais diferenças, primeiro, culturais que você sentiu com relação a trabalhar com o italiano e trabalhar com o brasileiro, e depois, realmente, na estruturação do financeiro. Tipo, o que é que tem diferente? Vamos lá para as diferenças. Vamos lá. Assim, isso foi tudo o que eu encontrei aqui, baseado até na minha experiência, na cultura da empresa que eu venho e na cultura da empresa que eu também encontrei. Então, na verdade, vou compartilhar a minha percepção, a minha visão, né? Porque, como eu falei, eu saio de lá com uma proposta de expatriação, o trabalho, a posição é muito clara, porque eu já sabia o que teria que ser feito. Então, dizer, a posição, você vai lá e assume o cargo de CFO. Beleza.
eu sei que faz o CFO, tá tudo certo, eu sei, vou reportar para o Brasil, tudo bem. Na verdade, em algum momento eu estava até trocando de cadeira com o que eu fazia lá no Brasil, entendeu? Lá no Brasil, eu, por exemplo, trabalhava antes de vir, no último passagem de vir para cá, eu trabalhava numa área corporativa que consolidava vários negócios. Então eu lidava com os responsáveis de cada negócio. E aqui eu estava indo para um negócio, como se fosse para um negócio, e eu estou reportando hoje, eu reporto para o Brasil. Então, você vê que muda A a posição que você perspectiva. está, ou você está na frente da câmera, ou você está depois da câmera, exatamente. Então, essa parte técnica não foi o que me assustou, obviamente. Chega, vai lá, bora, vamos fazer. Tá bom. O problema é quando você chega e encontra todo o aspecto cultural dentro da Itália. Então, algumas coisas que nunca se imaginava que tinha, nem que tinha aqui na Itália e que você afronta, né? Então, algumas coisas que a gente destaca dentro da cultura na Itália, por exemplo, e que muita gente depois traduz isso de várias formas, é a forma direta de se tratar aqui na Itália. Então, é assim. A Itália tem um paradoxo, eu vejo como um paradoxo. Ao mesmo tempo que tem tanto formalismo em determinadas situações, muito formalismo, e se faz questão de manter esse, essa, Distância, essa, né? é uma coisa rebuscada, um negócio informal, muito, Egrédio. conta muito a forma. Quando você passa de algum outro limite, ou quando as relações ultrapassam já um certo nível de confiança de relação, é muito mais direto, inclusive. Aí ao contrário, vira o oposto, porque aí vira uma relação tão direta que assusta o brasileiro no primeiro momento. Assusta. Pode ser interpretado como má educação ou como excesso de sinceridade, porque também tem todo outro lado da cultura do brasileiro, né, que encontra. Então, essa aí é o primeiro choque quando você chega, é essa relação. O exemplo clássico, né? Você pergunta para um brasileiro se ele pode fazer um favor para você, mesmo que ele não pode fazer, ou que ele está ocupado, ele vai ficar enrolando, ele vai falar que sim, que vai falar um sim, mais ou menos, a gente dá um jeito, a resposta clássica, vamos ver, a gente dá um jeito. Na Itália não tem, vamos dar um jeito, vamos ver. É assim, ou não, você pode fazer isso, se ele não puder fazer, ele vai falar, não. Você não E leva beleza. pro pessoal. E Aquilo não, que eu sempre não pode se ofender, exato. Exatamente. Não. Aquilo que eu sempre falo com relação a isso é que tem, às vezes, clientes e alunos que falam, gente, eu não sei, o meu chefe não me dá um feedback, então não sei se eu estou trabalhando bem. Aquilo que eu sempre digo, olha, se você estiver trabalhando mal, você vai saber. Ah, sim. Tem uma coisa E certa, se você fizer uma coisa errada, essa semana eu estava fazendo uma reunião com o meu chefe, você nem nós vai estávamos perceber. Exatamente. conversando, eu Exatamente. estava com uma reunião com o meu chefe essa semana e saiu exatamente essa frase. Ele falou, não, vocês podem ficar tranquilo, que quando eu não estou gostando, quando é alguma coisa que eu não gosto, eu faço questão de deixar bem claro que eu não gostei. Ele mesmo Não é falou. feedback. A gente Todo não mundo deve até dar um ri. Mas feedback. Não, é se assim, tá dando é ruim, assim. você vai ser a primeira pessoa a Ah, saber. Até não, porque isso aí pode ter essa certeza. é a parte direta dos italianos. Porque o italiano não vai ficar mandando recado para everybody chegar. Nem Uhum. você vai dizer. Então teve essa Sim. parte direta, né? Então o italiano ele É, é direto, ele eu é acho objetivo. O que que mais? quando você tem esse, então assim, você tem essas diferenças dessa relação. Então, quando você tem esse trabalho direto, eu acho que eu vejo. Outra coisa que eu vejo muito aqui na Itália é assim, é muita intensidade no trabalho. Então, pelo menos as minhas experiências trabalhando na Lombardia, trabalhando no Vêneto, hoje estou no Vêneto, até tem umas frases meio clássicas que eles ficam falando, por exemplo, que o Vêneto são grandes trabalhadores. Isso eu sempre falo aqui, não, porque os Vênetos sempre. Mas é verdade, porque pelo menos o perfil Lombardia, Milão, eu não estava bem em Milão, mas eu estou muito perto, sempre tive muita relação, até hoje tenho muita relação com Milão, mas eu estava em Sondrio, lá no meio das montanhas. Mas
Mesmo assim, você via a intensidade do trabalho é muito forte, até nos escritórios. Então, assim, precisa trabalhar, o pessoal vai trabalhar, vai chegar cedo, vai. Se precisar ficar até tarde, vai ficar tarde, mas também se não precisa, não fica. Ou seja, também não tem serão, mas aí, pelo menos as equipes que eu sempre trabalhei, têm um compromisso muito grande com entrega, com prazo, com o que você, com o combinado. Você combinou, você deu um cronograma, porque também a forma direta, e isso outra coisa essa coisa da direta não é só entre pessoas do mesmo nível, ou entre subordinado e chefe também. Até no começo assustava um pouco. Assusta. Mas se você pede para uma pessoa, faz esse trabalho para mim para amanhã, e ele não tiver condições de fazer, ele vai falar, não consigo fazer para amanhã. Como não? Eu sou No chefe, Brasil, se não. você falar isso, você pega a carteira de trabalho e vai embora, né? Bom, exagerando. Mas o brasileiro tem até medo de falar para o chefe que não vai fazer. Ok, não tem problema nenhum falar que não vai fazer. Não consigo fazer. Talvez para depois de amanhã, pode ser? Combinou? E depois de amanhã vai estar. Essa é outra vantagem. Entendeu? Então, eu acho que essa relação acaba sendo assim. No começo, por exemplo, lógico, eu recém-chegado, não é que eu virei saco de pancada de ninguém, nada. Não é assim também, né? Não vamos também traduzir para o pessoal achar que, nossa, então eu vou chegar aqui, vou me bater o dia inteiro. Não, o pessoal é muito educado. Quando vem de fora, ou se você é estrangeiro e tal, até a língua, a questão, fui muito bem Recebido. entendido. É lógico, claro, né? Se você for, chega, todo mundo quer falar um pouco para fazer você entender. Não vou não vou tampar o sol com a peneira e falar, não, vai ser assim com todo mundo vai te receber de braço aberto. Mas no meu caso, eu chego de um nível hierárquico bem alto, então todo mundo que está embaixo acaba dando esse suporte. Porém, quando eu via a relação que acontecia no escritório, porque eu estava ali, então você começa a ver qual é o ritmo do escritório, como que é a vibração, em que frequência a coisa está acontecendo ali no escritório. Então, estou vendo um departamento, estou vendo outro, estou vendo os meus pares, e aí você começa a entender, fala, nossa, é assim que fala aqui, né? O outro fala assim, nego quebrando um pau numa reunião e depois sai para tomar café, normal, Clássico. que é clássico Clássico. da Itália, né? Parece cachorro Clássico. latindo quando tem a grade no meio, aí você tira a grade, aí fica em silêncio. Parece. Mas vocês estão se matando. Não, eles estão discutindo a tarefa. Claro, claro. Não é Ou pessoal. divergindo em opinião, cada um com a sua opinião, Exato, divergindo. exatamente, mas Acho que tem que ser, acho que não tem que não ser. é você, é a tarefa, é o trabalho. Não é, eu não estou xingando você, pessoa, né? Então, e depois assim, resolveu tomar um cafezinho, relaxar, Claro, né? no italiano, não podemos esquecer, é latino, né? Então, nós estamos aqui, é quente, é como no Brasil, como a gente também tem, a gente herda isso um pouco lá no Brasil disso também. Os embates aqui são bem fervorosos quando sobe o nível, quando sobe o clima. Mas, então, E aí, uma das coisas que eu fiz é isso, começar. Eu estava ali e ia observar. Acho que é o melhor, o que eu mais tive que fazer. Porque o meu conteúdo foi valendo, né? Não tive preparação, não tinha nada. Vai, um, dois, três, já. Eu já estava ali, chego da Itália, chego aqui em junho de 2017, tá aí a sua mesa, escritório, computador, beleza, valendo, não tem. Fiz pouco, fiz alguma passagem de trabalho com o meu antecessor, mas foi até que rápido, ele já estava também em outra coisa. Mas chego aqui e começo já a fazer. Acho que é o maior aprendizado que eu mais fiz foi observar. Observar, entender. E não é fácil. Principalmente depois quando começa a ser com você, né? Então aí você fala, será que isso aqui é cultura? Ou estou tirando com a minha cara? Ou isso aqui está sendo Exato, desrespeitoso? exato. Essa Ou eu é deveria aqui dar fala. uma porrada, ou eu deveria ser bonzinha, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que rir, ou eu tenho que ficar bravo? E Quando essa daí é a é difícil. Essa eu acho que é a principal pior dúvida. fase. Essa é a principal dúvida. Isso que está acontecendo é normal ou não? Então, se porque isso não é normal, a gente tem que, né? Então, e que isso eu trabalho muito, porque isso faz parte da cultura, né? Isso eu trabalho muito, principalmente depois que as pessoas já estão trabalhando. Porque até certo limite, sim, mas da mesma forma que a gente tem que se adaptar a uma
nova cultura, eles também têm que se adaptar à nossa cultura. Então, muitas Exato. vezes no trabalho, teve uma pessoa aqui muito, que eu sou muito gentil com everybody, né? E teve um dia que eu trabalhei muito para uma multinacional aqui. Teve um dia que eu estava dando aula, né? Que eles me contrataram para dar aula, treinamento, etc. E ela me escreveu assim, tipo, faça agora. E era uma coisa que, na verdade, era um favor que eu estava fazendo, né? Uhum. E isso eu dou como exemplo. Então, na minha posição, eu falei com a chefe dela e falei assim, ela não pode me interromper no meio de uma aula, me dizer, faça agora uma atividade que era um favor. Porque uma coisa, se eu tenho um compromisso, eu prometi uma coisa para você e não cumpro. Ok, mas você não chega aqui com uma coisa absurda. E eu falei assim, tipo, te juro que eu fiz isso. Eu falei assim, ó, pra eu continuar trabalhando com vocês, vai ser uma outra pessoa que vai trabalhar comigo. Tipo, eu não vou, esse não vai ser mais o meu contato. Então, aquilo que eu tô querendo dizer é que tem coisas que é normal. Tipo, eu tava fazendo uma reunião com um parceiro italiano, e os italianos são bem diretos, né? Eu falei, tipo, uma mega ideia, aí ele olhou pra mim e falou assim, eu não concordo. Eu falei, gostei de você. Porque eu não tenho problema se alguém diz eu não concordo, né? Então, assim, eu gosto disso dos italianos. Porque eles dizem eu não concordo, mas não é assim, não, é assado, ok. Mas tem aquele limite. Então, ela não pode interromper o meu trabalho. Eu levo o meu trabalho muito a sério, né? É, Se eu tô na sala de aula, você não pode me interromper. Então, não. esses são Falta os de educação é sempre limites. falta de educação, né? Exato, é Mas, isso que eu tô querendo dizer. De qualquer forma, a gente entende, observa, que eu acho uma ótima dica que você acabou de dizer, observa um pouco o clima daquilo que acontece, mas também a gente é, traz o nosso trato cultural, né? Então, sim. O que eu enxergo tem algumas diferenças. Quando eu venho, igual o meu caso, que eu vim dentro de um mesmo grupo, eu ainda teria, eu ainda tenho, como é que eu posso dizer? Não é autoridade, mas eu autonomia, poderia. autonomia. Autonomia, não seria autonomia. Eu poderia ser validado, o meu comportamento pode ser validado porque eu estou trazendo a cultura do que é o grupo e eu venho da matriz. Então vem aquela história, não, você vem da matriz, aí lá na matriz funciona assim. Algumas coisas posso falar, eu chego e falo, não, isso aqui está errado aqui. Funciona assim, porque na JBS a gente trabalha desse jeito. Que aí passa a ser uma coisa de cultura de grupo. E que também tem, e existe isso, principalmente num grupo tão grande como hoje é a JBS, tão diversificada, que assim, você tem a raiz, que é a matriz, e quando você vai derivando isso para os outros países, tem um pouco da adaptação na nova cultura e tem coisa que às vezes se desconecta. Tanto que hoje uma das grandes preocupações do RH da JBS é manter a cultura JBS em todas as unidades, não só no Brasil, não só nas unidades que hoje são até core business, mas em outras empresas que foram adquiridas, outras empresas de outros business que tem também no Brasil e também no exterior, que tem uma preocupação de manter essa cultura. Então eu também chego aqui, eu também alguma coisa eu tenho esse aval de falar, ó, não funciona assim porque na sua cabeça a gente tem uma avaliação. Agora, eu também concordo que se eu tivesse entrado numa empresa do nada, eu primeiro tenho que entender como que é a frequência, qual que é a cultura. Isso Uhum. acontece até no Brasil. Algumas vezes eu mudei de empresa também no Brasil e também acontecia às vezes coisas. Você trabalha numa empresa farmacêutica, é um ambiente, é um tipo de trabalho. Se você vai trabalhar num banco no Brasil, é outro ambiente. Não sei se tem, os bancários aí de plantão sabem como que é um ambiente de banco. É muito diferente de uma indústria. Então, assim, até a relação entre as pessoas, Uhum. né? Então, aí vai de o que é o normal de você também. Você está se adaptando de país, cultura e também de cultura organizacional. De repente, isso Sim. acontece também até no seu próprio país. Você entra numa empresa, pô, não gostei do clima.
Não gostei como que o trabalho até sei, a parte técnica até iria, mas pô, as relações não tá rolando. Isso acontece no Brasil. Como isso pô, com certeza pode acontecer aqui na Itália também. Então você está vindo para cá, você tem a cultura tudo, mas você também tem que continuar olhando, tá? Beleza, e mesmo isso dentro de uma certa normalidade, mas eu estou falando aqui de um tipo de ambiente que eu gosto ou não gosto. Ambiente mais competitivo, um ambiente mais de pressão, um ambiente com o linguajar um pouco mais aberto, porque também tem, aqui na Itália, muito, no Brasil também, não vamos, não é que todo mundo é bonitinho, educadinho lá no Brasil, tem, aqui na Itália também, aqui até, é até muito mais até cultural. Então, assim, pô, quero trabalhar nisso? Não, é o jeito, é o meu jeito, eu me identifico com essa empresa. Tá aí uma coisa que para um expatriado ou para essa população da Itália é um pouco difícil, porque no primeiro momento ele não sabe nem que você entra num estádio, tá rolando um esporte lá, mas você não sabe nem o esporte que é, quem tá ganhando, quais são as regras, como é que é? A primeira coisa é você entender o que estão jogando aqui. Depois que você entendeu o que estão jogando, quem tá ganhando. Entendeu? É assim, você tem que ficar depois, até uma hora que você vai estar lá também participando, mas antes disso. Então, o meu fato veio. Bom, a parte técnica um pouco mais. Tinha essa parte cultural que eu estava entendendo, mas eu também sabia como que tinha que puxar a coisa e poder inflexionar. E é complicado, isso que você falou desse limite do que é educação, se a pessoa está te respeitando ou não, não é fácil. Não é fácil, porque dependendo de com quem você lida, eu tive experiências completamente diferentes, né? A gente sempre tem falado, entre a primeira fase da minha carreira na Itália e a segunda fase. Já Relações tá em interpessoais e 2.0. relações pessoais. Exato. Então, e isso por quê? Porque tem gente com perfil, tem gente mais. Tem gente, você vai ter perfil de gente, perfil de cultura, e até, como a gente conversa, até a minha colocação perante essa chegada, essa nova equipe. Como você falou, você vai falar, peraí, não é assim aqui comigo. Talvez no primeiro momento muita coisa você deixa passar porque você fica na dúvida, então, e vai, e o pessoal monta em cima, vai, aproveita. Não acha que também só porque você está fora do Brasil, porque você está na Itália, ou porque não sei onde você está, que não vai ter os espertão que vai querer se aproveitar, que vai querer usar o seu trabalho, vai querer pedir favor para você o resto da vida e no fim você fica dono daquele trabalho e nem era para você estar fazendo. Tem, como em qualquer lugar, em qualquer empresa, concorrência, vai ter tudo. Então, tem que lidar. Eu acho que Exatamente. o desafio maior para quem não é italiano, ou para o expatriado, ou para quem veio para cá e está procurando emprego e vai trabalhar, é que tem que estar preparado para lidar isso com tudo que um italiano já sofre. Então, o italiano ele também vai ter que entrar na cultura da empresa, vai ter que entrar com as concorrências, vai ter que fazer o Exatamente. time dele, ele vai ter que encontrar o grupo dele dentro da empresa, ele vai ter que fazer a carreira dele. A gente tem que fazer as mesmas coisas, só que ainda aprendendo língua, cultura e vida fora do E país, vamos saudade, acrescentar aí, né, que a gente tem formação também diferente, aquela famosa síndrome do cachorro vira-lata. Por isso que eu dei esse exemplo um pouco de mais deixar, de radical, aceitar tudo, de de aceitar aceitar tudo. tudo, porque isso me dá muita raiva, o brasileiro, a gente cresce admirando tudo aquilo que, tipo, essa coisa que não sei não que é, o cacciavita, veio do exterior, é lindo. É É melhor. lindo, é É maravilhoso. Não importa importado, que é sim, importado. é importado, tem qualidade. Então a gente vem aqui se sentindo o último da fila do pão. E aquilo que eu sempre falo, você é o brasileiro da fila do pão. Isso não significa dizer que tem o processo de adaptação, sim, mas aquilo que eu estou falando, que eu quis dizer é que você, em momento nenhum, você vai se sentir menos. Você sempre vai se ver como eles. E claro que tem um processo de adaptação, como eles também vão ter com você. Né? Você vai ter um ritmo de É, trabalho diferente, você vai ter uma modalidade de comunicação diferente exatamente, e tá tudo certo. Aquilo que não tá exatamente. certo é você se sentir o zero à esquerda. Porque quando você se sente o zero à esquerda, daí a sua Você postura é aceita diferente. tudo Você e aceita vai ter tudo. gente, e sempre vai ter alguém que vai se aproveitar disso. E os Vai ter sim. italianos amam quando você diz não. Eles
amam, mas é verdade. Eu acabei de me lembrar daquela que também faz entrevista de emprego. Lembra daquela entrevista de emprego que o carinha chegou lá com um monte de exigência, mas não isso, mas não aquilo. E vocês contrataram. Essa cara, pô, me deu um monte de não já na entrevista de emprego. Então, os italianos gostam de pessoas sinceras, eles gostam de pessoas diretas. Então, você dizer que esse é o teu limite, ou enfim, anyway, é uma pessoa sincera. Tipo, a minha experiência é alunos dizem coisas absurdas na entrevista de emprego, com uma sinceridade, tipo, e sinceridade não vai dar tiro no pé, não, tá? Sinceridade aonde tem que ser. Tipo, se você tá no Brasil, você não vai dizer que você tá na Itália. Enfim, o pessoal contrata. Acho que sim, exato. O combinado nunca vai sair caro. Então, desde que você combina, tá, é isso que você pode fazer. Esse é o que o empregador está precisando. Eu vejo hoje, um cenário hoje na Itália, a gente sempre tem conversado, onde falta mão de obra Fala sobre isso. e, e pessoas qualificadas e pessoas dispostas a pegar, fazer o trabalho, está em falta. Os bons estão sempre com emprego. Então, a questão não é se aceitar, eu acho que a questão mais é estar preparado. Estar preparado. Hoje o que não faz diferença o fato de ser brasileiro ou estrangeiro, o que for. Às vezes, dependendo da função, é até um diferencial, com certeza. Mas muitas das vezes é como você se coloca ou como você se apresenta, né? Esse é o Segurança. ponto. Segurança. E essa preparação, né? No fim é isso também. Não é, a gente sempre fala, porque eu já tenho mais idade, eu venho da época dos anos 90, onde os brasileiros saíram do Brasil para lavar prato nos Estados Unidos. Mas por quê? Por quê? Se você não tem a língua, formação, era quase impossível trabalhar. Hoje o mundo globalizado permite. Então, o seu diploma pode valer, você pode validar, você pode ou validar ou usar ele, porque de repente nem sempre você vai ter uma função que requer uma assinatura. Você é um engenheiro, mas você não assina como engenheiro. Então, no fim, você está dentro de uma empresa que só tem um engenheiro que assina, o resto está trabalhando em outras coisas dentro. Então, assim, o que precisa é adaptar, é a pessoa se apresentar, se preparar. Aí volta a história da preparação, né? É óbvio falar, mas para trabalhar na Itália precisa falar italiano, pronto. E essa questão que eu falei entre o formalismo exagerado em determinadas, que pode ser considerado exagerado em determinadas situações, para o muito direto em outras situações, faz uma diferença absurda. Então, assim, se você vai trabalhar numa função que não requer tanto esse formalismo, vai ser fácil, porque é um italiano um pouco mais fácil, e é assim também. Você vai ser onde. Agora, dependendo de outras funções que você tenha que ser, ou relações que você vai ter que construir e vai precisar ter formalismo, aí não adianta, não dá para. Aí sim, você atravessa como é que eu posso dizer? Um limite, uma fronteira cultural que é absurda aqui na Itália. Assim, entre um colega que você fala tchau e brinca e tudo, se essa mesma pessoa, quando ele fala com outra pessoa, ele está falando num nível altamente formal e altamente destacado um do outro. E aí você fala, putz, e não é pessoal, é da profissão, ou do trabalho, ou do nível que você está lidando. Então, principalmente dentro do nível de empresa, e principalmente dentro da minha área financeira administrativa, eu tenho relações com gente de todos os tipos. Então, sim, internamente no escritório as relações são de um tipo. Mas se eu vou falar com um banco, se eu vou falar com um advogado terceiro, se eu vou falar com um órgão do governo, se eu vou falar com eu muda totalmente. Nessa passagem você não está preparado, pode ser muito mal interpretado. Então, assim, aí Sim. também você tem que saber até como jogar. Também não é que eu sou perfeito para chegar, não, mas até aí já tem as, o, os atalhos para você trabalhar nisso, mas tem que se preparar, entendeu? Porque já houve situações onde você
acaba tendo relações muito difíceis. Aí depois você vai entender que, na verdade, não é porque começou tudo errado, porque, na verdade, os tratamentos não estavam no nível que a pessoa estava esperando, então ela estava te achando que você não estava levando a sério a coisa, por exemplo. E é curioso como isso aqui, porque é cultural, aí é cultural, né? A história do doutor Exatamente. aqui sabe, Tem uma você ofende, graduação, vira doutor, né? Aquilo que eu sempre falo. qualquer Você graduação, não doutor. tá. Se o cara é geômetra, o nome dele não é mais o nome dele, é geômetra não sei quem. Muda. E se você ultrapassa isso aí, dependendo de quem você é e de qual relação você está tendo com essa pessoa, ofende. A pessoa é capaz de virar as costas e não falar com você. Então, tem que. E isso é cultural. Aí isso faz parte dessa observação, de entender com quem que eu falo, como que eu falo. Não é para causar medo para ninguém, mas. E também não tem problema nenhum você, numa primeira relação, você falar, ó, então, eu sou do Brasil, vou falar assim aqui, me desculpa se eu estiver errando aqui, vamos já clarear aqui. Quantas vezes, principalmente, até hoje, se bobear, eu estou brincando com isso, porque depois você pega um pouco mais de familiaridade com a coisa, que às vezes eu tô conversando com a pessoa, às vezes vem aquela situação, aí o pessoal fala, não, vamos falar de tu, né? Vamos dar de tu, falar num nível um pouco mais leve. E a minha brincadeira eu sempre fala, é ótimo, porque eu não tenho nem italiano o suficiente para ficar mantendo esse diálogo nesse nível aqui, porque Não, vocês estão ajuda falando muito aí. sério. Muito sério. Mas é. Então você fala, e aí, e lógico, e vai ter gente que vai te entender de boa. Eu acho que é aquela velha história. Se você dá um passo, a outra pessoa também dá um passo. Se você vai com a perna esticada, gambateza, vai dando, vai só de sola, vai tomar outro de sola. É isso que acontece, entendeu? O clássico Exatamente. daqui da Itália, que é o italiano morrer. Ele tá andando na rua, você interrompe ele, não fala nem licença, nem bom dia, nem nada, e pergunta onde que é a No padaria? Brasil, né? Você fala, Mas isso aqui é nossa, coração. aí o nego morre. Né? Vamos Isso lá. aí, assim, é um insulto cultural. Então, entender a cultura. Imagina isso numa empresa. Não é uma coisa, a pessoa tá lá no computador. Você chega assim, no Brasil você chega assim meio quietinho, se você falar assim, onde que é o banheiro? A pessoa vai falar, o banheiro é aqui. No Brasil, isso aqui você só falar assim, você não pedir licença, não falar, me desculpa, bom dia, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Desculpa te interromper. Não, a pessoa te interrompe, ela vai te fulminar, fala, banheiro! Vai ficar puta porque você interrompeu ela. Porque não se interrompe desse jeito, principalmente desconhecido. Pessoa conhecida, não. Beleza, aí depois que você está conhecido, a mesma pessoa que te tratou mal quando você não era conhecido, se você também é conhecido, beleza. Por que eu falo que tem esse paradoxo? Porque pô, você fala a mesma pessoa. O fato dela não conhecer, nossa, muda totalmente a relação. Depois que você conhece, você pode tacar uma borracha nela, falar onde que é o banheiro, ela vai te falar. E não importa o que ela É, estiver fazendo. muito obrigada por tudo isso que você está dizendo, porque as pessoas, quando pensam em trabalhar na Itália, essa é a última coisa que elas pensam. Elas pensam, devo fazer um currículo de qualquer jeito, enviar e vai. Não. O meu trabalho sempre é aquele de não só te fazer encontrar trabalho na Itália, mas permanecer trabalhando. E que essas É, relações elas ou ter sejam um ambiente bom, né? Ter um ambiente saudáveis. bom de Exato, fazer. eu já tive aluna que foi, antes de ser aluna, obviamente, que foi demitida porque não queria socializar. Ela não tomava café, gente. Eles não entendiam isso. Não tomava café, não queria socializar, foi demitida. O tempo está voando e eu quero fazer pelo menos duas perguntas ainda. Vamos. A primeira pergunta é: quem está querendo trabalhar no financeiro, setor financeiro, daí tudo ali, quais são os conselhos que você dá, tipo, áreas de entrada? Se tem diferenças, ó, gente, fiquem ligados nisso, porque no Brasil a gente faz dessa forma, aqui a gente faz de outra. Tipo, realmente, tipo, preparar essa pessoa em termos técnicos, de estrutura, para ela vir aqui, pelo menos, para não estranhar tanto, né? Eu acho assim, acho que uma das áreas que tem mais relação com o que tem no Brasil e que você sai de uma realidade do Brasil, falando só da parte extremamente técnica, você Isso. sai do que é técnico no Brasil, você consegue fazer quase a mesma coisa aqui, está muito ligada a controle de gestão. Então, a famosa controladoria, planejamento e controle e tudo. Falo por experiência, porque eu fiz desse percurso todo de carreira até o Brasil, até antes de eu vir para cá,
sempre trabalhei muito com planejamento e controle, que estão falando de budget, de orçamento, de controle de despesas, de relatórios gerenciais, de controle de vendas, controladoria da empresa. Isso é é igual, isso é igual no mundo todo. Então, você fala de sistemas de informática que tem na Itália, é a mesma coisa que tem no Brasil. Então, você vai ter SAP, você vai ter Oracle, você vai ter Microsoft, você vai ter vários JP Edwards, você vai ter outros sistemas, alguns sistemas menores, mas no fim, hoje, esse mundo ERP é muito igual, não tem muito o que está inventando, né? Lógico, uma pessoa que é muito especialista em SAP, por exemplo, se ela vem para cá e vai trabalhar com empresa de SAP, é ótimo, ela já sabe mexer no SAP, vai voar. Porque o SAP é SAP, é igual. Tem alguma customização ali, mas é SAP. Então, a área de controladoria, por exemplo, é muito mais genérica, então permite você, lógico, alguma coisa é mais importante numa empresa italiana do que numa empresa brasileira, tem algumas coisas que tem aqui que não vai ter no Brasil, mas se adapta um pouco até melhor. Outras áreas que vai exigir na verdade, você pode entrar por várias áreas, você pode até falar, vou começar por baixo, mesmo que eu já seja um pouco mais sênior no Brasil e aqui eu começo um pouco mais júnior ou como porta de entrada, são áreas voltadas para a parte fiscal, por exemplo. Isso sim, porque temos que lembrar duas coisas que é importante, principalmente na minha área. A contabilidade, as partidas dobradas nascem na Itália, né? Quem estuda contabilidade, estuda a história da contabilidade, nasce na Itália, de um frei. E quando você fala também da parte tributária, direito, a parte legal, também. Porque o direito, principalmente o direito que nós usamos no Brasil, é o direito romano. A forma de legislar no Brasil é igual à do Itália, é o direito muito baseado no direito romano. Então, quando você também fala dos impostos, tende a ser muito similar, mas é diferente. Mas imposto é imposto em qualquer lugar. Imposto é uma coisa complicada no Brasil, vai ser complicada na Itália também. Então, tem as suas particularidades. Mas uma pessoa que mas os conceitos tem. Então, assim, uma pessoa que trabalhava com impostos diretos ou impostos indiretos no Brasil vem para cá, precisa mudar, vai saber o nome das coisas, mas no fim ele aprende se precisa adaptar com a legislação local. Conceitos a pessoa vai ter, é tanto que eu tenho que explicar também dos impostos daqui para o Brasil e assim vice-versa, e a gente consegue lidar. Então, assim, e a parte contábil básica é muito parecida. Essa também é uma porta de entrada importante, que aqui é o que chama de contabilidade de fornecedor, porque é o data entry da contabilidade. Então, registrar nota fiscal, fatura, registrar, fazer escritura contábil. Essa parte é muito igual, débito e crédito. Nasce aqui, é igual no Brasil e aqui. Então, essa parte. Outra parte que, outro pilar grande, né? Porque vamos dizer, a área financeira de uma empresa tem três grandes pilares, né? Controladoria, contabilidade fiscal, o terceiro é a tesouraria e crédito, que é a parte mais financeira mesmo. Essa é também uma área onde que a gente pode dizer, o brasileiro, é assim, lógico, se você trabalha com o Banco Santander e vai trabalhar com o Banco do Brasil, muda os nomes, muda as caixinhas, mas no fim você está trabalhando com as mesmas coisas. Se você trabalhar aqui também, vai mudar os bancos, muda o esquema. Eu acho que o Brasil, a área financeira do Brasil, bancária, é mais avançada que aqui, apesar de que aqui teve uma evolução muito grande, principalmente nesses últimos anos. Então, a, já temos agora o bonífico instantâneo, que não é o Pix, mas é quase. Estamos Então, chegando. para ter uma ideia. Então, estamos chegando. O home banking é realidade. Você tem aplicativo no celular que não tinha. Quando eu cheguei, tinha muita coisa que ainda se pagava na posta, né? No correio. Então, assim, tem uma evolução. Então, também é uma área que, com algumas adaptações, porque eu falo, às vezes, de repente, eu sou uma pessoa mais sênior, eu vou trabalhar um pouco mais atrás, aí vou ter que aprender como funciona o sistema financeiro, bancário, por exemplo, da Itália. Mas é difícil. É banco em qualquer lugar do mundo. Acho que a única coisa é que aqui os bancos não ganham tanto dinheiro quanto ganham no Brasil, com juros e com tantas outras coisas, o spread.
mas gera, então, relação com o banco, relação. Hoje em dia também ficou muito internacional, então você faz operações do Brasil com bancos europeus, com bancos americanos. Então você vem aqui, você está com os bancos aqui também da Europa, você tem banco, tem Deutsche Bank aqui também, tem Crédito Agricole, tem vários bancos grandes, bancões, e tem os bancos também locais. E essa relação vai ser igual, pagar, receber, contas a pagar, algumas adaptações precisam ser feitas. Para mim, acho que o que é mais importante, de repente, é a questão da língua. Eu falo assim, igual eu falei, a parte de controladoria eu acho que é a parte mais direta. Por exemplo, um especialista em SAP, esse aí entra, vai trabalhar com o SAP, ele vai falar a linguagem do sistema lá e vai conseguir desenvolver bem o trabalho dele, um cara de controladoria. Já um cara fiscal precisa adaptar, um cara de financeiro, de contas a pagar, um cara de bancos, precisa se adaptar. E nessa adaptação, mas isso também é até o cara da controladoria, mas como ele acaba sendo mais técnico, às vezes ele consegue, sei lá, ultrapassar um pouco mais fácil essa barreira, tem a questão da língua. Então, por exemplo, você estudar os impostos na Itália, você vai precisar falar italiano. Como é que você faz para você se entender, se integrar sobre Mas, isso? mas, Ou, se gente, você né? vai Você falar de decidiu relações com o banco, viver de você férias na decidiu. Itália, né? Eu, Não tem jeito, tem que você fazer vai fazer curso, muito tem bem que em falar estudar. isso, porque as pessoas, tipo, mas isso eu falo sempre, né? Mas é uma coisa difícil. Você decidiu viver na Itália, tem que aprender italiano. Deixa eu te fazer Tem. a última pergunta. Tipo, a gente teria que fazer umas 3 lives para eu conseguir, tipo, botar para fora todo esse conteúdo que você tem. Uma outra coisa. Por quê? A posição de Fred é uma posição privilegiada de informações. Então, aquilo que eu vou te perguntar é, no teu ponto de vista, né, quais são as áreas que você vê que está bem aquecida aqui na Itália e também as regiões, porque todo mundo quando vem para Itália pensa em Milão, né? E É, eu sei que você, na tua e não experiência, tem diga aí, outro. conte tudo. Live de É milhões, viu? assim. É, eu acho que o mapeamento é importante, até por causa da questão do setor. É assim, se eu tivesse que escolher trabalho, e se eu venho de algum setor, acabo procurando naquele setor onde eu já tenho experiência, onde eu sei como a coisa. Então, por exemplo, eu venho da área sempre alimentícia. Antes de trabalhar na área alimentícia, eu tinha trabalhado na indústria farmacêutica, mas depois eu saí, entrei no ramo de alimentos e nunca mais saí. Antes da JBS, eu trabalhei na Lufthansa, mas no setor de catering, ou seja, faz a comida que vai vir, que serve no avião, aquela comida que todo mundo detesta. Mas era ali, eu trabalhava lá. Então, desde ali, eu sempre trabalhei no setor alimentar. Então, tem alguns eixos também na Itália, assim como no Brasil, onde você trabalha e onde você, se criam esses polos, né? Por exemplo, toda a área, se você vai trabalhar no mundo financeiro, bancário, e todo o que está em torno do setor bancário, todas as consultorias, lógico, o foco é Milão. Milão e Roma é onde o dinheiro está circulando, certo? Não podemos esquecer de Roma. O brasileiro esquece um pouco de Roma. Eu já Uhum. percebi isso. Fala só de Milão. Mas não podemos esquecer que a capital e a maior cidade da Itália é Roma, não é Milão. Também tem essa, né? Roma é o centro político, mas também a maioria das empresas elas estão em Milão e em Roma. E o dinheiro roda nas duas. É lógico, Milão tem mais cara de São Paulo do que Roma, mas Roma é muito grande e roda muita coisa lá, no entorno de Roma, inclusive. Então, assim, Milão-Roma, financeiro, bancário e consultorias desse tipo de grande porte, porque também todas as multinacionais acabam tendo uma filial, um escritório comercial, ou em Milão ou em Roma, alguma coisa em Firenze, mas é menos, mas é Milão e Roma que a coisa gira. Quando você vai falar de indústria como que eu posso dizer, metal mecânica, que é metalúrgica, ou de construção, ou setor de suporte, você pode fazer uma linha reta de Torino até Veneza. Toda a A4, que é o norte inteiro da bota da Itália, aquela faixa,
é, é onde estão todas as empresas de suporte. Por quê? Parte de um porto ao outro primeiro, porque você tem Torino, que depois você chega fácil a Gênova, que é um dos maiores portos da Itália, e você vai a Veneza, que no fim de Veneza tem um porto que não é muito mais turístico, você tem Mestre, que tem alguma coisa, um porto importante, mas vai para Trieste, que é o grande porto da Itália, comercial. Você tem Trieste de um lado, Gênova do outro, esse meio onde estão todas as empresas, as maiores empresas da Itália, no setor, vamos dizer, de metalurgia automotivo, muito ligado a Torino. Lembra que a Fiat está em Torino, então a Fiat que vende para a Europa e para o mundo inteiro faz ali. E uma indústria automotiva, ela tem todas as outras indústrias em volta dela, né? Toda a indústria plástica, tudo vai rolar. E você tem alguns polos, por exemplo, você tem o polo do couro, em Vicenza, aqui perto de mim, tem um polo do couro. A capital do couro fica em Asniello, a JBS Couros, que também é uma divisão, tem até uma filial ali. Então, assim, tem a divisão ali. Vai falar de moda feminina, vai falar muito de Milão. Vai falar de moda masculina, é Firenze, por exemplo. Só tem outras divisões desse tipo. E o setor alimentar na Itália, ele vai ser um pouco dividido com a questão regional da comida, porque todo lugar da Itália tem a sua comida particular, mas as grandes indústrias estão muito concentradas de Milão até a Emília-Romanha. Então, a capital alimentar da Itália, por exemplo, não tem nada a ver com Milão, nem com Vêneto. A capital alimentar da Itália é Parma, por exemplo. É tanto que hoje, ontem e hoje, tava tendo uma feira que chama Tibus, que faz um ano uma grandona e um ano uma pequenininha. Esse é o ano da pequenininha de 2 dias, que é mais voltada para exportação. Mas tem o outro ano, que foi o ano passado, por exemplo, a Tibus, ela usa o pavilhão inteiro da feira de Parma, como se fosse o Expo lá de Parma, nem sei quantas, todas as indústrias alimentícias da Itália participam dessa feira. Então, para dar a Beretta, a Barilla, fica em Parma, indo para Parma. Toda a indústria de tomate, pomodoro industrial, fica em Parma. Então, e de Milão descendo. Então, algumas empresas grandes no setor de carne vai estar perto de Milão. Tem o grupo Beretta, que é ali, o grupo Star, que faz molho, essas coisas, fica perto de Milão, perto de entre Bergamo e Milão, mas depois começa a descer. Porque também, vamos lembrar, toda a parte alimentícia de pasta faz na Emília-Romanha. É uma maior indústria, toda a parte de molho, carne, consumo de carne, salame e embutidos, todas feitas em Parma. Então, você tem alguns focos, é lógico. Você tem o San Daniele, lá no Friuli, que também é importante como distrito industrial de salume, porque faz o presunto de San Daniele. Você tem a Valtellina, lá no norte da Lombardia, que faz a Bresaola, também é um setor muito importante. E você tem toda a zona de Parma. Os dois produtos mais vendidos de alimentos da Itália para o mundo é o queijo parmigiano reggiano, que é feito em Parma e Reggio Emília, e o presunto de Parma, que é feito em Parma. O volume de business que tem em torno à área, ao setor de alimentos na Itália está nesse eixo. Então você vê que são eixos diferentes, né? Não são eixos iguais. Assim, a pessoa tem. Não, eu sempre trabalhei com a indústria alimentícia. Onde você vai? Você não vai trabalhar em brecha, onde só tem empresa metalúrgica. Entendeu? Uma empresa ou outra vai, pode até ter, não estou falando que não é que é proibido, vai ter, tem empresa de biscoito, tem a Mota que é em Verona, mas o eixo não está muito ali, o eixo está descendo para a Emília-Romanha, né? A Barilla tem, o headquarter da Barilla é gigantesco, na A1 que desce para a Emília-Romanha, para tudo. Então, assim, você tem setores e, de repente, a região é essa. E como eu falei, por exemplo, Roma tem de tudo. E aí, Roma mistura tudo, porque vai ter um pouco de empresa alimentar, tem também indústrias lá, tem um setor de serviço muito grande, financeiro, serviço. Então, e isso faz hoje, quem está vindo para cá tem que escolher onde vai trabalhar, tem que entender. Se o meu setor é alimentar, vou para lá. Se o meu setor é automotivo, eu tenho que pegar e ir para Torino, não adianta. Se eu trabalhei a vida inteira lá no ABC, em São Paulo, trabalhando em São Bernardo, em tudo quanto é empresa
ligado ao mundo automotivo, eu tenho que ir para Torino, eu tenho que ir para Piemonte, não vai ter jeito. Ou, trabalhei sempre em indústria farmacêutica. Bom, aí você também tem aqui na região do Vêneto várias indústrias farmacêuticas que estão aqui. Então, vai entender, vai depender disso. E aí cada região vai ter um pouco da sua cultura, cada setor é de um jeito, né? Você trabalhar, como eu falei no começo, trabalhar com um banco, trabalhar numa indústria alimentar, trabalhar numa indústria farmacêutica, são mundos completamente diferentes. É Fred, isso. É um muito mapeamento, no fim é isso. Ou, eu trabalho com turismo. Então, aí é diferente. Tem que trabalhar também em regiões de turismo. Não necessariamente vai fazer tanto turismo. É lógico que também turismo é uma coisa que talvez na Itália é uma coisa que é muito presente, mas também tem lugares que realmente turismo não é que vai ser. Vai lá para Sondrio, onde eu estava, turismo tem em volta, mas na cidade de Sondrio, por exemplo, turismo não é o forte deles, né? Porque não é uma região muito turística como cidade. você entregou muito hoje. A gente tem que fazer uma vaquinha para pagar o Fred pela live de hoje. Mas, Assim, ó, de verdade, vaquinha, sacanagem. De verdade, muito obrigada pela tua generosidade. Como eu falei, você está numa posição privilegiada de informações. E essas informações aqui vocês não encontram em lugar nenhum. Então, gente, assistam, reassistam, enviem para as pessoas que querem viver e trabalhar na Itália. Eu vou deixar, imagina se eu vou perder essa live. Eu vou deixar ela gravada, assistam, porque tem um conteúdo aqui muito importante. A gente passou do horário que eu tinha pedido. Muito obrigada. De verdade, Fred. Eu sei que acostei a tua rotina, né? Então, ter ficado com a gente até essa hora, muito obrigada. Você não, é isso. ganhou Eu que fãs. agradeço. Todo mundo que ganhou fãs. Muito obrigada, de verdade. Não, De verdade. eu que agradeço mesmo, não fazendo só propaganda, mas eu acho que o trabalho que a gente tem feito com coach de carreira, porque acho que foi uma das coisas que no final, com várias coisas que aconteceu na minha carreira, eu precisava de uma pessoa e a escolha sua foi muito assertiva. Então ter uma pessoa que conduz a carreira, para mim, acho que foi uma coisa que ajudou muito. E tem ajudado, e puxa, quantas evoluções a gente tem tido, então eu acho que isso faz Verdade. muita diferença. Então, na chegada e também depois, é lógico, tudo depende até de como cada um vai se colocar dentro da sua carreira, mas ter também, fazer uma propaganda do fato de haver um coach, de ter um coach junto, faz muita diferença no trabalho. Eu acho que tem tido muitos sucessos, grande parte desse sucesso está relacionado a tá junto, caminhar junto, alguém que na questão bem profissional, assim, tá dando, compartilhando experiência, fazendo tudo, acho que tem sido bom. É isso. Fico muito feliz em saber disso, e eu estou vendo a evolução, né? Então, muito obrigada de verdade. Muito obrigada a todo mundo que está escrevendo aqui, muito feliz. E daqui para frente, só para frente, gente. É Beijão para isso aí. todo mundo. Muito obrigada, Fred. Tchau, tchau, gente. Obrigado Vou você. salvar a Um live. abraço.